necessidade que você tem naquele momento. Então, o que o Espírito Santo vai fazer é trazer à tua memória, trazer à tua lembrança aquilo que em algum momento da sua vida você leu, você estudou, você pesquisou, você ouviu através de um ensino, através de uma pregação ou através da sua leitura diária da palavra de Deus. Por quê? Porque o nosso cérebro ele acumula muitas informações, mas é como se a gente realmente, naquele momento de necessidade daquela palavra, daquele versículo, daquela circunstância, aí sim, o Espírito Santo vai lá naquela memória, naquele lugar onde você já tem isso guardado, e ele traz à tua memória isso, para que você lembre daquilo que Deus já falou ao teu coração, para que você lembre daquilo que Deus já falou com você a respeito daquela circunstância. Então, cada vez que Jesus tinha uma necessidade, cada vez que ele passava por alguma circunstância, o próprio Espírito Santo, dentro do seu espírito, dentro da sua vida, trazia para ele a memória aquilo que Deus já tinha dito a respeito dele, a respeito do que ele estava passando. Então, Jesus nunca teve problemas com a sua identidade, com quem ele era, com aquilo que ele estava fazendo aqui na terra. Por quê? Porque ele sabia qual era o propósito para o qual ele tinha sido enviado para esta terra. E cada dia da sua vida era um dia onde o Espírito Santo fazia com que ele lembrasse o que Deus tinha dito, o que a palavra de Deus dizia a respeito dele, o que é que ele tinha que fazer a respeito daquela circunstância, e assim ele ia realmente vivendo dia após dia, segundo a vontade do Pai. Eu costumo dizer que Jesus, ele foi, nós vamos estudar sobre ele e a gente vai entender, 100% homem, 100% Deus. Por isso que ele precisava, como 100% homem, do Espírito Santo na vida dele também. Então, o maior exemplo para nós do que é viver uma vida cheia dessa pessoa do Espírito Santo, o que é ter a ajuda do Espírito Santo diariamente, é o próprio Filho de Deus, Jesus. Jesus precisou do Espírito Santo diariamente, como eu e você precisamos. Então, ele nos deu o maior exemplo do que é viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, quer ser guiado pelo Espírito Santo? Esteja em comunhão diária com o Espírito Santo, com essa pessoa. Converse com ele, tenha comunhão com ele, seja parceiro dele. Eu tenho uma frase que eu até deixei aqui, eu vou falar para vocês, para mim não esquecer durante a aula. Se alguém quiser anotar, anota aí. Eu até escrevi aqui para não esquecer. O Espírito Santo não opera em nosso lugar. Então, não espere você que o Espírito Santo vai te usar como um boneco, um ventríloco, né? Sabe aqueles bonecos que a gente pega e pelos dedos, né, com linhas, a gente manuseia e faz aquilo que a gente quer com eles? Não, o Espírito Santo nunca vai fazer isso com você. O Espírito Santo não opera em nosso lugar, nem apesar de nós. Ele precisa, mas sim em nós e através de nós. Então, essa é a atuação do Espírito Santo. Vou repetir para você anotar se você quiser. O Espírito Santo não opera em nosso lugar, nem apesar de nós, mas sim em nós e através de nós. Então, o Espírito Santo ele está pronto para trabalhar na sua vida, trabalhar no seu interior, trabalhar na sua vida espiritual, para que você cada dia mais se pareça com Jesus, se pareça com o nosso irmão mais velho. E ele está pronto a operar através de nós também. Ele precisa da ação do ser humano, ele precisa da nossa ação para que ele também possa agir. Ele nunca vai agir nas nossas vidas sem a nossa intervenção também. Aliás, ele precisa muito mais da nossa intervenção, do nosso desejo em fazer, de cumprir a vontade dele aqui nessa terra, do que ele particularmente agir através das nossas vidas, independente de nós. Como seria ruim, né? Se a gente fosse realmente bonecos nas mãos de Deus. Mas Deus não faz assim. Deus precisa do ser humano, mas ele também diz que o Espírito Santo está pronto para agir através das nossas vidas. Então, o Espírito Santo é totalmente pessoal, né? Então, o Espírito Santo é alguém que deseja
participar efetivamente da minha vida em particular. O Espírito Santo não está interessado no meu próximo que está do meu lado, ele está interessado em mim individualmente. Então, ele tem uma atuação pessoal com cada um daqueles que desejam. Então, se você deseja ter a amizade, né? Ter a parceria com o próprio Deus através do Espírito Santo, ele está pronto a ser o seu melhor amigo, a ser o seu melhor companheiro, a ser o seu melhor ouvinte, a ser o seu melhor parceiro de atuação, porque todo tempo o Espírito Santo vai estar ministrando a tua vida com palavras, com lembranças, com impressões no seu espírito também. Lembra quando nós falamos que o homem é espírito, alma e corpo? Se você não assistiu essa aula, eu te convido a ir lá para a aula 1 e ouvir um pouquinho sobre o que eu falo sobre isso, porque para mim é a aula talvez mais importante para que a gente entenda todas as outras aulas. É entender que nós somos formados, o homem é formado de espírito, alma e corpo. E só quando nós nascemos de novo, também é outra aula que a gente tem aí um pouquinho para trás, aula 6, aula 7, que fala sobre o novo nascimento. É só quando a gente nasce de novo é que a gente tem o nosso espírito vivificado e então o Espírito Santo de Deus pode atuar no nosso espírito e assim a gente ser parceiro aqui nessa terra para fazer tudo aquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Lembra sempre disso. Deus deseja fazer algo em mim e através da minha pessoa. Deus quer participar da minha vida e Ele quer que através dessa participação que Ele tem na minha vida, eu possa então atuar nas vidas que Ele deseja tocar, que Ele deseja abençoar, que Ele deseja alcançar. Essa é o maior desejo do Espírito Santo, do próprio Deus agindo dentro de nós. Então, quando eu tenho o melhor amigo, que é o Espírito Santo, como uma pessoa, como alguém que eu tenho comunhão todos os dias, automaticamente eu vou ser uma pessoa que vou ter o meu espírito o tempo todo sendo edificado e automaticamente a minha vida sendo usada para alcançar outras vidas. Durante essa aula, eu falei bastante sobre a questão de nós nos relacionarmos com essa pessoa do Espírito Santo, né? Então, diversas vezes eu falava sobre isso e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também no decorrer da aula. E eu geralmente costumo fazer essa pergunta também. Você gosta de estar em um ambiente ou estar em algum lugar onde existem pessoas perto de você e você tentar falar com essa pessoa e você não ter, né, a resposta dessa pessoa para você? Eu acredito que não, né? Ninguém gosta de se comunicar com alguém e não ter a resposta dessa pessoa, né? Geralmente a gente gosta que o diálogo seja algo recíproco, né? Eu falo e a pessoa responde. Ela fala e eu respondo. É assim que o ser humano gosta de se relacionar. E eu posso dizer para você que com a pessoa do Espírito Santo não é diferente. Muitas vezes eu e você estamos ao lado, estamos junto com o Espírito Santo, ele tenta se comunicar conosco, ele tenta falar conosco, e o que nós fazemos é simplesmente deixar ele de lado, fingir que ele não está ali, ou muitas vezes negligenciarmos essa presença tão maravilhosa dessa pessoa do Espírito Santo. Então, eu quero te dizer que o Espírito Santo está aí agora. Aonde você está? No seu carro, na sua casa, na sua cozinha, no seu banheiro, no seu quarto, se você estiver aí deitado na sua cama ouvindo essa aula, onde quer que você esteja, na mesa da tua empresa, aonde quer que você esteja nesse momento agora, ou em toda a tua vida, em todos os momentos do seu dia, o Espírito Santo está do seu lado. Então a gente precisa ter esse entendimento para que a minha vida passe a funcionar diferente, passa a ser diferente o meu dia a dia, passa a ser a maneira com que eu vivo a minha vida passa a ser diferente. Por quê? Porque eu passo a entender que o Espírito Santo está todo o tempo do meu lado. Será que se eu tivesse a presença do próprio Jesus em carne e osso do meu lado, andando todos os dias, eu faria tudo o que eu tenho feito? Se o próprio Jesus
viesse agora e começasse a andar todos os dias com você, para onde quer que você fosse, quais os lugares que você levaria Jesus? E quais os lugares que você deixaria de ir por causa da presença de Jesus? Essa é a pergunta que fica para mim e para você hoje. Quais os lugares, ou quais as pessoas, ou quais as palavras, ou quais os assuntos que você tem conversado, que você tem falado, ou quais os lugares que você tem ido, quais os lugares que você tem entrado, quais os lugares que você tem estado na roda de amigos, de parentes que você tem estado, e que se Jesus estivesse em carne e osso do seu lado, você não entraria ali, você não estaria ali, você não falaria aquele assunto. Se o próprio Deus estivesse junto com você, será que você faria o que você faz hoje? Então fica essa reflexão para mim e para você. Por quê? Porque o Espírito Santo está com você todo o tempo. Então, para onde você tem levado o Espírito Santo? Ou, melhor dizendo, aonde você tem entrado que o Espírito Santo tem dito assim, infelizmente aí eu não posso entrar com você. Você está me deixando do lado de fora. Você não deseja a minha companhia aí onde você está. Por quê? Porque eu sou santo. E se eu sou santo, eu não posso compactuar com o lugar, com a conversa, com as coisas que você tem feito no seu dia a dia. Então, pensar na pessoa do Espírito Santo como alguém que realmente está comigo todo o tempo, vendo, ouvindo, estando comigo onde quer que eu esteja, faz toda a diferença no meu contexto de vida cristã. Faz toda a diferença no meu contexto de vida diária com Deus. Por quê? Porque tudo que eu faço, tudo que eu falo, aonde eu entro, para onde eu vou, o que eu tenho feito da minha vida, diz respeito a uma pessoa que está todo o tempo comigo. Melhor dizendo, e nós vamos falar sobre isso, o Espírito Santo habita dentro de você. Então é como se eu dissesse assim, aonde eu vou, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, a maneira com que eu tenho agido na minha vida diz respeito com ter a presença de Deus realmente todo o tempo na minha vida, ou para algumas coisas que eu faço eu tenho o Espírito Santo e para outras eu deixo o Espírito Santo bem fora da minha vida para fazer e para falar. Então, como cristão, eu gostaria que você refletisse nisso, então você pensasse na forma com que você tem vivido o seu dia a dia com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo. Tendo a presença dele realmente do seu lado todo o tempo, ou em alguns momentos você diz, não, Espírito Santo, agora deixa que eu faço sozinho, deixa que eu atuo sozinho, ou você nunca nem tinha prestado atenção de que o Espírito Santo está todo o tempo do teu lado, e aquilo que você faz diz respeito a se você tem agradado a Deus, ou se você tem entristecido o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Nós já falamos aqui desde o início da aula, ele é uma pessoa. E nós vamos ver todos esses sentimentos, todas essas atuações no decorrer da aula. Por isso que eu falei que a aula era um pouquinho mais comprida, porque a gente vai precisar falar um pouquinho mais sobre tudo isso, tá bom? Uma coisa que eu gosto bastante de dizer e de relacionar com essa aula é como é bom saber que para ter comunhão com o Espírito Santo, eu não dependo de ninguém. Como é bom saber que o Espírito Santo é totalmente pessoal, ele tem desejos de se relacionar comigo individualmente. É comigo que ele deseja falar, é comigo que ele deseja estar, é comigo que ele deseja permanecer. E isso, para mim, é a melhor coisa que eu posso dizer para vocês, que é estar com o Espírito Santo durante todo o tempo. Como é bom saber que esse Espírito Santo está comigo todo o tempo. E ele deseja falar comigo, ele deseja agir na minha vida e ele deseja agir através da minha vida. Deus, ele é tão maravilhoso, queridos, nesse aspecto, que a atuação de Deus, a comunhão de Deus, ela é independente de outras pessoas. Porque você já imaginou se eu dependesse de alguém na minha vida para ter comunhão com o Espírito Santo? Você já pensou se eu dependesse de ter pessoas perto de mim ou de ter pessoas X, Y ou Z para que eu pudesse ter comunhão com Deus? Então Deus é tão maravilhoso que ele criou uma maneira tão pessoal de ter comunhão com o ser humano e individualmente. Essa é a melhor parte, né?
Eu até anotei isso aqui. Você já pensou porque Deus precisa somente de você para ter comunhão com Ele? Você já pensou nisso? Você não precisa de ninguém para ter comunhão com Deus. É você e Deus. Você e o Espírito Santo. Amém? Você e a presença de Deus. Esse é o melhor. Nós não precisamos de ninguém para ter comunhão com Deus. Eu coloquei isso aqui para a gente não esquecer. Então isso é maravilhoso quando a gente pensa dessa maneira. É muito bom porque a gente consegue entender essa particularidade de Deus. De um Deus que se relaciona de forma pessoal comigo e com você. Amém, queridos? Vamos andar, vamos caminhar aqui dentro da apostila. Eu gosto bastante disso. O Espírito Santo. Quem é? O que é, né, o Espírito Santo? É a primeira pergunta que eu faço aí na apostila, se você estiver acompanhando. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, ele é Deus. Nós já falamos, né? 3 em 1, 1 em 3. O Espírito Santo é a parte de Deus que age diretamente no mundo e na vida do crente. É ele que permite o contato direto com Deus. Então, quando eu falo do crente aqui, tá, queridos? Eu não tô falando em particular do povo evangélico, não, tá bom? Tô falando daquele que crê em Deus. Isso é ser crente, ok? É aquele que acredita em Deus, é aquele que crê em Deus. Então, o Espírito Santo é a parte de Deus que age diretamente no mundo e na vida do crente. É ele que permite o contato direto com Deus. Eu lembro que uma das primeiras aulas que eu dei sobre o Espírito Santo, eu falei para a turma assim, isso faz bastante tempo, alguns anos atrás. Pensa que o Espírito Santo é uma parte de Deus que cabe dentro de mim e de você. Por quê? Se nós pensarmos em um Deus que criou céus e terra, que criou todo o universo, que criou todas as constelações, que criou todo a imensidão do que é o mundo e fora desse mundo e tudo que Deus criou. O que é Deus é algo muito além da nossa capacidade humana de pensar. Então Deus jamais caberia no meu coração. Deus jamais caberia nesse ser humano que eu sou. Por quê? Porque Deus é muito maior do que toda a capacidade humana de colocar Deus numa vasilha, de colocar Deus num recipiente, de colocar Deus dentro de um corpo, de colocar Deus de alguma maneira. Então a gente precisa entender que Deus não cabe, o Deus Todo-Poderoso, né? O Pai de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, ele não cabe dentro de um lugar. Mas o que ele fez? Ele tira uma parte dele. Ele tira uma essência dele, ele tira uma partícula dele e diz assim, essa é a parte que cabe dentro de você como ser humano. Então eu sempre disse isso também a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma parte de Deus que cabe dentro de mim e cabe dentro de você. Por isso que a gente não explode. Pensa em colocar algo muito maior dentro de algo muito menor, né? Você acaba explodindo aquilo, por quê? Porque o recipiente não comporta aquilo que você está colocando dentro. Então, seria a mesma coisa como se eu dissesse do próprio Deus, né? Se eu pegasse Deus e quisesse colocar dentro de um ser humaninho, né, como eu e você, seria impossível o próprio Deus caber dentro de nós. Então, a gente precisa entender que o Espírito Santo é uma parte de Deus que cabe dentro de mim e cabe dentro de você. É isso que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Nós já falamos um pouco aqui, mas a gente vai continuar lendo aqui a apostila. Sim, o Espírito Santo é uma pessoa, não apenas uma força ou um poder. Jesus disse que ele é uma pessoa quando o chamou de nosso conselheiro. Você já imaginou o que é um conselheiro? É alguém que está ali do seu lado todo o tempo e você pede conselhos para ele. Essa é uma das atividades, é uma das particularidades do Espírito Santo. Ele é conselheiro, então ele está pronto a nos aconselhar todo o tempo. Algo que só uma pessoa pode ser. Então João, quando disse, né, 14, 16 e 17, que eu acabei de ler no início da aula com vocês, quer ver? Vamos pegar aqui de novo para vocês verem. Olha só o que ele diz. João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro. Por quê? Até aquele momento Jesus era o conselheiro, né? Jesus estava ali com eles, sendo o seu conselheiro. Mas ele disse assim, o Pai vos enviará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade,
O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, Jesus está dizendo, já como que predizendo algo que aconteceria a partir do momento que ele fosse morto e ressuscitasse e fosse para o Pai, ele nos enviaria outro conselheiro. E esse conselheiro, ele ia ser aquele que estaria conosco todos os dias, o Espírito da verdade, o próprio Espírito de Deus, que nos ensinaria todas as coisas, que nos faria lembrar de todas as coisas, que nos guiaria a toda a verdade. Nós vamos ver isso também. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E só uma pessoa, né? Algo pessoal, algo que tem uma comunicação, algo que tem sentimentos, é que pode passar um conselho para alguém. Algo que sente o que nós podemos sentir, algo que está realmente conosco ali no nosso dia a dia, sentindo as dores, as necessidades, é alguém que pode trazer conselho para nós. A Bíblia fala que ele tem todas as características de uma pessoa. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as características do Espírito Santo, ok?